calor aqui, gente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Amém? Quem achou, fala amém. Quem está perdidão, fala ai de mim. Pastora, olha para ela, fala ai de ti e ajuda ela a achar aí. Buena, tchê. Fechou. Deus é bom, Ele ama você, amém? Semana passada nós falamos desse homem de Deus chamado Samuel. Vamos continuar. Homens e mulheres de Deus, que Deus usou muito no passado. 1 Samuel capítulo 1, versículo 20, diz assim: ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faze o que melhor te agrade, fica-te que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos e um efa de farinha, uma arroba de farinha, e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, meu Senhor, tão certo como vives meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ao Senhor. Aí você pula para o capítulo 2, versículo 18, por favor. Um pouquinho só para frente aí. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal, de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher, e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Aí você vai lá para o capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, querido, você manda embora desse ambiente tudo aquilo que não é Cristo. Alguns irmãos sentiram mal, sentiram dor, e isso é isso é um mover ruim, para que você não preste atenção na palavra. Quem que presta atenção em algo sentindo dor, né? Então manda embora, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, eu quero repreender desse ambiente toda a entidade do inferno. Espírito das trevas, eu te confronto pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Sai desse ambiente agora, em nome de Jesus. Repreenda o Zé Pilintra, repreenda a entidade das trevas que foi mandada. Eu ordeno, volta, sai pelo poder do nome de Jesus. Tudo aquilo que causa desconforto, dor, distração, te repreendo em nome de Jesus. Que o sangue de Cristo esteja sobre a tua vida e a tua família, que o Senhor fale ao teu coração. Tudo que Ele fizer aqui seja somente para honra, glória e louvor do nome dEle. Senhor, o teu povo está aqui, os teus filhos
Eles estão aqui, fala conosco. O Espírito Santo fala conosco. Nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus, amém. E você pode sentar-se na presença do Senhor Deus que te ama. Eu ainda continuo com calor, estou baixando a pastora aqui, viu? Esse trem está funcionando, esses ares aqui estão funcionando? Foi um técnico que veio aí mexer aí, acho que ele... Vocês estão sentindo calor também? Ou sou eu? Não? Então eu o terno aqui, gente. Deixa eu virar o Hulk aqui. Queridos, o nosso tema... Parece que ficou até melhor o microfone. Sirva a Deus a túnica. Sirva a Deus a túnica, Ele vai providenciar para você. Sirva a Deus, porque Ele prepara a túnica, Ele providencia a túnica. Amém? Quero agradecer em primeiro lugar os irmãos que estiveram ontem no casamento da Marcelene e do Gelson. Quero agradecer a vocês. Obrigado, Deus abençoe vocês. Nós somos família, amém? Eu não aconselho você a perder nada que a igreja faça. Porque o dia que você fazer algo na sua casa, aqueles irmãos que nunca tiveram a sua presença lá, eles não irão. Gente, é assim, eu vou, mas o povo não vai não. Então, agradeço a Deus por vocês que foram, que Deus abençoe muito. Estava bom ontem, graças a Deus. Casamos mais um. E sei que está amaziado, apenas uma questão de dias para nós casar você também. Amém? Amados, nós falamos por 4 domingos sobre Moisés, vocês lembram? Falamos 4 domingos sobre Davi. E domingo passado nós falamos de Samuel. E vamos falar hoje novamente de Samuel. Homens de Deus, mulheres de Deus, que teve uma tal de Débora que era mais macha do que homem. Fizeram história lá atrás. E às vezes nós sabemos quem são as pessoas, mas nós não conhecemos. O que aconteceu com eles, por que eles eram tão de Deus, o que, né? E nós vamos tentar compreender. Então nós falamos domingo passado de Samuel. Falamos que um homem chamado Eucana era um homem de bem e de bens. E esse homem era importante. Só que ele era casado com 2 esposas. Hoje não pode ter mais 2 esposas. Você tem que dar conta de uma só. Se você der conta da sua, já vai ser algo muito grande e muito bom e louvável. Que tem homem que não dá conta nem da dele, daqui arrumar mais. E naquele tempo os homens faziam isso. Homens, quando tinham posses, poder, eles tinham várias mulheres. E esse homem tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos, fazia filho igual o coelho, mas Ana não tinha filho. Diz que Deus tinha cerrado o ventre dela, fechado o útero dela. E aquela tal da Penina, mas ela perturbava tanto a Ana, que nem na igreja, uma vez por ano, Ana tinha paz. Ela perturbava, criticava, zombava, escarnecia, e Ana chorava e não queria comer, de desgosto. E o esposo dizia assim: eu sou melhor que 10 filhos para você, mulher, por que você chora? E aí Ana, um dia, ela, naquela angústia toda, ela fica de pé no templo. E aí ela vai orar a Deus. E ela ora, ninguém sabe por quanto tempo, mas foi muito tempo. Orando a Deus, clamando a Deus: Deus, eu quero ter um filho. Se o Senhor me der um filho homem, eu vou entregar para o Senhor por todos os dias da vida dele. E ela só mexia com os lábios. O homem que era para ser de Deus, o pastor da época, né, Eli, o sacerdote, viu ela só mexendo com os lábios e julgou que ela estava bêbada. E disse: mulher, por que você está bebendo uma hora dessa, embriagada, bêbada? Larga esse vinho. E aquela mulher, ela respondeu de uma forma tão humilde que, se fosse muitas mulheres, teria xingado o sacerdote, teria mandado ele catar coquinho: vou te processar, seu homofóbico, machista. E ela respondeu com humildade: ah, Senhor meu, não estou bêbada não me tenha como uma mulher vadia, eu sou uma mulher tribulada de alma, tenho derramado a minha alma diante do Senhor, estou angustiada, é pela minha ansiedade que eu estou falando com o Senhor Deus até agora. E aí aquele homem diz assim: ó, vai, e que o Deus de Israel te conceda aquilo que você pediu a ele. Ela foi embora, mas já foi feliz, o rosto tranquilo, conseguiu comer já. E chegando em casa, eles tiveram intimidade e ela ficou grávida. Samuel veio e ela entrega Samuel para o Senhor. E depois de 6 anos que ela desmama o menino, ela vai lá e entrega no templo. Eu estou entregando para o Senhor. Esses cabras grandes, tudo assim, é porque mamou até os 12 anos. Homem a partir de 1,80 m é porque mamou até os 12 anos. E aí ela entrega aquele nenenzinho, né, aquela criança, 5, 6 anos. E nós falamos domingo passado, não sei se você lembra,
que Eucana era um homem bom, tinha qualidades, mas ele falhou em alguma coisa. Ele permitiu que uma das esposas zombasse da outra. E nós falamos que o filho de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, a família que serve a Deus tem que ficar atento para não permitir bullying dentro de casa, zombaria, escarnecimento, comparação, humilhação. Muitos traumas na vida de muita gente começaram dentro das casas. Porque um era gordo, o outro era magrelo, um era muito branco, o outro era muito preto, porque um era muito inteligente, o outro era muito burro, sabe? Começou dentro de casa. Nós não podemos permitir isso dentro da nossa casa. Nossa casa é lugar de bênção, sim ou não? Sim. Muitos filhos não respeitam o pai porque a mãe não respeita o esposo que tem. Grita com o marido, xinga ele, e aí o moleque pega 14, 15 anos, 16, pega um físico, né? E quer bater no pai, porque a mãe nunca respeitou o esposo. Muita menina não respeita ninguém e nem a mãe porque o pai não respeita a esposa. Ah, minha filha, sua mãe é doida, não liga para o que ela diz. E a filha cresce, não respeita a mãe e se casar também não vai respeitar o esposo. Nós devemos vigiar isso. Nossa casa é lugar de bênção e não de bullying. Eucana permitiu dentro da casa dele zombaria, escarnecimento, e nós não podemos permitir isso. Amém? Interessante é que Ana não podia ter filho. E o que ela fez? Orou ao Senhor. O dia que você tiver um problema, ore ao Senhor. Não ore para o sogro, nem para a sogra, nem para o padrasto, nem para o pai, nem para a mãe, nem para ninguém. Ore ao Senhor. Amém? Vivemos num tempo que quando aperta, nós vamos... Eu não. Muita gente vai buscar dinheiro emprestado dos outros. Empresta dinheiro para mim? Nem orou a Deus ainda. Ore ao Senhor. Tem muito irmão que ora ao irmão e não a Deus. Digamos que eu estou a pé. E sei que o irmão Anderson tem 2 bicicletas na casa dele. Né? E eu chego para o irmão Anderson, ô irmão, você ora comigo aqui? Concorda comigo? Irmão, claro, o que é? Rapaz, eu estou na luta tão grande, vou para o meu serviço todo dia a pé, rapaz, você acredita? 3 quilômetros. Você ora comigo para Deus me dar uma bicicleta? Eu estou orando para quem? Para Deus ou para o irmão? Ah, irmão, ora comigo, me abençoe. E depois diz, irmão, eu senti de Deus te dar uma bicicleta porque eu tenho 2. Mentira, eu já sabia que ele tinha 2. Amém? Não ore ao irmão, ore ao Senhor, e aí Ele move céus e terra, o que for necessário para poder abençoar você. Eu ensino nessa igreja, não pega dinheiro emprestado de ninguém, daqui dessa igreja, nem de outro lugar, nem cheque, nem cartão, nem nome. Pegou, se deu mal, vai falar para outro, não para mim, porque nem para mim você é autorizado a emprestar nada. Amém? Igrejas se corromperam por causa disso. E aqui aqui não vai acontecer isso. Uma irmãzinha chegou para a igreja, cadê ela? Deve estar aqui, aquela, faz assim, minha filha. Essa moça aqui, essa morena bonita aqui. Pode falar, né, que sua mulher é bonita? Pode? Vai aqui com o tamanho do homem, né? E aí ela veio para a igreja, nos primeiros dias de igreja, porque ela vende os produtos dela, né? A pessoa que trabalha bastante. E ela tinha uns perfumes caros para vender. Um irmãozinho, boyzinho, né? Tá aqui, irmã, do melhorzão aqui. Né? E comprou. E deu capote na irmã. E ela vindo para a igreja. E aí o que a gente faz, amados? Ela acho que não escutou nenhuma pregação que não era para vender nada, né? Aí juntei os líderes, nós temos 20 e poucos líderes, juntamos, e um deu 5, deu 10, deu 20, fizemos a vaquinha e pagamos lá o perfume da irmã. Só que eu falei para ela, o dia que você vender, você vai tomar prejuízo, que eu não pago mais não. Os irmãos pagaram, mas dessa vez, da próxima vez, não. Amém? Ana orou ao Senhor. Ana não tinha filho, tinha? Ela orou a Deus. Você não tem algo? Peça a Deus, Ele vai mover o que for necessário para te dar aquilo que você busca. Ana não adotou filho. Não era próprio da cultura do povo de Deus adotar filho. Na cultura grega e lá na romana, sim. Mas na de Deus, não. Sara quis fazer isso. Quando Ismael, ela pegou a escrava e deu para o esposo, para ficar com ela, e engravidou. E não deu certo. Na cultura grega e romana, sim. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 13, de um tal de Manaém, colasso de Herodes, irmão de criação de Herodes. Sim. Pastor, eu não tenho filho, o que eu faço? Faz filho, Faz filho, namora com a esposa, namora com o marido. Pastor, e se eu tenho um problema, o que eu faço? Busca a ajuda de Deus. Não resolveu? Busca a ajuda dos médicos. Sim ou não? Deus não deu, os médicos não resolveram, aí você começa a pensar em adotar um filho. Caso contrário, não faça isso. Amém? Vocês estão compreendendo? Querida, você pode até adotar, isso é nobre, isso é uma nobreza de todo tamanho. Depois você tiver 3, 4, para você saber como que os seus dão trabalho, aí você pode, 5, 6, aí você adota se você tiver meios. Amém? Tudo bem? Posso continuar aqui?
Já que você entendeu, então vamos lá. Nós lemos que Samuel, ele ministrava perante o Senhor, ainda criança. Devia ter entre 7 e 10 anos de idade. A mãe de Samuel, ela fazia uma roupa de ano em ano. O menino crescia, ela lá e fazia uma outra roupinha para ele, que a do ano passado já não servia, o menino estava crescendo. E nós como pais, amados, nós precisamos entender que os nossos filhos estão crescendo, amém? Às vezes nós queremos que nossos filhos fiquem pequenininhos. Tratamos o homem barbado como se fosse menino de 6 anos. Mulher já, feita como se fosse uma menina de 5, 6. E nós precisamos compreender que nossos filhos precisam crescer, e eles estão crescendo. E nós como pais, nós precisamos proporcionar meios para que nossos filhos cresçam intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. O que é isso, pastor? Crescer intelectualmente. Leitura, coisas que façam ativar o cérebro dos nossos filhos. Amados, os nossos filhos têm ficado muito tempo na televisão, no computador e no celular. Isso é um malefício, isso é nocivo, isso é um veneno de Satanás para destruir os nossos filhos. Eles podem ficar algum tempo, mas tem criança ficando 8, 10, 12, 15 horas por dia enfiada nesse trem. Está destruindo a mente de nossas crianças. Devemos criar meios para que os nossos filhos cresçam e se desenvolvam aqui. E emocionalmente, pastor, como que eu posso fazer com que o meu filho seja uma pessoa sarada nas emoções? A tua casa tem uma cultura de perdão? Quando você magoa a sua esposa, você vai na frente dos filhos e diz, ô meu bem, me perdoa. Estava nervoso aquela hora. Quando você magoa a sua esposa, você pede perdão. Sim ou não? Se você não faz isso, a tua casa não tem uma cultura de perdão. E os filhos não vão crescer sarados na alma. Querido, se eu errar com um filho meu, eu peço perdão para ele, porque eu desejo ser um pai perfeito, mas eu não sou. Às vezes eu tenho uns erros que ainda cometo. Eu já pedi perdão para minha filha, Jéssica, casada, para o meu filho Hugo Fábio, todo o excesso meu, que eu vou considerar depois, para meu filho, o pai fez o que eu fui além. E eu peço perdão para os meus filhos. Alguns aqui nunca pediram perdão para ninguém. E eu pergunto, será que você nunca magoou ninguém? Você já magoou muita gente, e eu também. Eu conheço pessoas que de 70, 80, 90 anos, que nunca pediram perdão para ninguém. Será que essas pessoas nunca machucaram ninguém, amados? Você tem o hábito de pedir perdão quando você magoou alguém? A tua casa precisa ter uma cultura de perdão. Seu filho vai crescer sarado na alma. Quando ele casar, vai ser um bom marido. Porque o dia que ele ofender a esposa, meu bem, você me perdoa? Porque viu o papai pedindo perdão lá atrás. O dia que ela magoou a esposa, meu amor, você perdoa? Porque viu mamãe lá atrás pedindo perdão. Amém? Você deixa o seu filho crescer em um ambiente de saúde emocional quando você beija a sua esposa na frente deles. Quando você beija o seu marido. Ai, pastor, Deus me livre da vergonha, sabe? O teu filho e a tua filha precisam saber que vocês se amam. Que casamento é uma coisa boa. Por que tem jovem que não quer casar de jeito nenhum e até desbandando para o lado do homossexualismo? Porque os pais a vida inteira disseram que casamento não presta, casamento não vale nada. Ou arrependimento, né? O jovem cresce e fala, eu também não quero isso para a minha vida, não. Eles precisam saber que casamento é bom, que casamento é bênção, amém? Às vezes, não sempre, porque a gente vai ficando velho, né? Vai tendo mais coisa para fazer, né? A minha esposa está lá na pia, e eu vou lá dar uns beijinhos no cangote dela, né? Umas mordidinhas de leve, né? E meu filho chega, haha, peguei vocês, né? Abençoado, né? Pensa no homem que veio para mudar a minha vida, gente. Esse tempo estava dando um beijo na patroa lá no nosso quarto, ele invadiu a porta, ai, né? O que ele tinha lá? Pesadelo? Ele teve pesadelo? E essa aqui começou a rir. Sai daqui, menino, some daqui, trem, né? Essa aqui ri, quando ela fica nervosa, ela ri o tempo inteiro, sabe? Mas é assim, filho tem que crescer sabendo que você, né? Você gosta de mulher, amém? O pai não gostava da mãe, não. Acho que eu não vou gostar de mulher também, não. Está repreendido em nome de Jesus. Um ambiente emocional, que teu filho cresça sarado, a tua filhinha também. Amém? E espiritualmente, amados, nós precisamos incentivar os nossos filhos a ler Bíblia, a orar a Deus. E nós não incentivamos, muitas vezes. Existe muita gente que os filhos que dão muito trabalho. A minha esposa, um tempo foi conversar com uma irmã que está vindo à igreja, ela mudou para outro lugar. E ela tem 3 ou 4 filhos. Mas filho tudo atrapalhado, sabe? Tudo zoado.
E ela foi conversar com a irmã e falou assim, pois é, pastora, eu sempre digo que eu queria que meus filhos ficassem tudo pequenininhos, assim, 4, 5 anos, sabe? Não crescesse não. E a pastora falou assim, irmã, está repreendida em nome de Jesus, você está lançando praga e maldição nos seus filhos têm que crescer, têm que romper isso que eles vivem. Ah é, pastora, eu não sabia não. Umas mães tolas, sabe, queria que meus filhos fossem tudo pequenininhos, vão ser tudo pessoas retardadas que vão dar trabalho para os pais e para a sociedade. Deixa o teu filho crescer, amém? E fisicamente, pastor, como que eu faço para ajudar o meu filho? Tirando ele das redes sociais, da TV e colocando ele para andar de bicicleta, para jogar bola, para sei lá mais fazer o quê? Fazer algum esporte, amém? Jiu-jitsu, né? Imagina? O Fábio, coloquei ele lá no jiu-jitsu, fazer força lá, suar bastante. Vamos, amado, fazer alguma coisa pelos nossos filhos. Crianças com a cara quadrada igual um celular, com a cara comprida assim, igual um celular, que fica o tempo inteiro. Tem criança que tem um tablet de 4, 5 mil reais na mão, porque o pai louco e a mãe doida deu. Esses pais não amam os filhos. Eles querem detonar com os filhos mesmo. Porque enquanto a peste do moleque está com o tablet, não enche, né, o pai e nem a mãe. Querido, se você é pai e mãe, assuma a sua responsabilidade. Eu vou criar o meu filho. Se tiver que ficar com ele 1 hora aqui passando raiva, eu vou ficar. Mas eu vou cuidar do meu filho, eu vou cuidar da minha filha. Amém? Os nossos filhos estão crescendo e nós precisamos compreender isso. Deixa teu filho crescer, amém? Mas é assim, cuide para que as roupas dele não fiquem curtas. O que é isso, pastor? Conforme ele vai crescendo, vai ensinando mais coisas para ele, coisas da vida. Eu não sabia nada da vida, porque ninguém nunca falou nada para mim. Eu tive que ler, comecei a ler livros, né, de enciclopédia com 10, 11 anos, porque ninguém me ensinava nada, e eu com muita curiosidade. Então ensina o seu filho, ensina a Bíblia, ensina ele a confiar em Deus, para que você confie nos seus filhos também. Nós pais, nós erramos muitas vezes, nós controlamos tanto os nossos filhos, sufocamos os nossos filhos. Quando eles completam 18 anos, eles somem da nossa presença, que nós sufocamos os nossos filhos durante 18 anos. Muitos pais têm filhos que estão contando os minutinhos para fazer 18, e ó, esse dia eu dei uma bronca no meu filho, eu falei assim, quando eu fazer 18 anos eu vou pegar minha mochila e vou embora. Que ele escutou lá no YouTuber, lá, né, uns bestas lá, que YouTuber, né? Falei, é verdade, é? Você vai levar um pau tão grande de você ir embora? Como assim, papai? Com 18 anos eu não posso não? Eu falei, não, você pode ter 21, 25, 30, eu desço o pau no teu lombo. Ele ficou assim assustado, né? Claro que eu não vou bater num homão barbudo, né? Imagina. Mas a gente tem que assustar, amém, querido? Amém. Pelo menos a fama de brabo você tem que ter. Já que nós homens já são quase todos, né? Eu não, né? Que são as mulheres que mandam, né? Então a gente finge que é brabo. Amém? Corremos o risco de sufocar nossos filhos com tanto medo de perdê-los para o diabo e para esse mundo podre e imoral. João capítulo 17, versículo 15 diz, não peço que os tire do mundo. Jesus orando, Jesus falou que não era para tirar os seis nem seus filhos do mundo, não. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Você vai permanecer vai ficar nesse mundo, e eu e os nossos filhos também. É Deus que vai nos guardar do mal, amém? 1 João 5,19 diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Querido, não tenta criar o teu filho numa caixinha de cristal, porque não vai dar certo. Nunca vi ninguém que deu certo. O Kenneth Hagin conta, um pastor lá dos Estados Unidos, que já foi estar com Cristo, que tinha uma irmã que controlava a filha demais, mocinha de 16, 17 anos, sabe? Tinha o culto dos jovens, mas quando acabava já pegava a menina pelo braço, vamos embora, que eu vou levar você embora, sabe? Sufocava a moça. Um dia ele foi para conversar com aquela mãe. Chegou e começou a conversar, oi irmã, eu tenho percebido que a senhora tem uma forma meio ortodoxa de criar a sua filha. E a menininha lá, tocando teclado, tocando o tal do... Como que é aquele negócio que toca lá, o órgão? Isso, piano, né? E ele conversando. E ele disse, minha filha, o amor sempre vai acreditar, vai esperar o melhor das pessoas, e você não confia na tua filha. Aí a mulher começou a chorar, porque é sempre assim, quando você fala a verdade, quem não, né, começa a chorar. Pastor, o senhor não entende, é porque eu amo a minha filha, eu não quero que nada aconteça de mal para ela. E o pastor falou, minha irmã, você é egoísta, você não deixa sua filha ir nos acampamentos da igreja, mesmo sabendo que tem adultos para poder cuidar, você sufoca a tua filha, ela não respira, porque você não deixa ela respirar, e a menina começou a tocar mais, né? Tipo assim, continua pastor, pelo amor de Deus, né? E ele falando, e a mulher chorava, o senhor não entende o amor de mãe. Falou assim, isso não é amor, isso é possessão, o amor confia, o amor sempre tem uma palavra que vai acreditar na pessoa. Como que você é pai e mãe, irmã?
Eu digo isso para você, não é nem para te julgar não, porque eu fui um pai possessivo. Controlei minha filha, sabe, eu deixava ela, né, com 17 anos, falou, papai, vai ter uma excursão lá para o Nério, né? E eu falei, está repreendido em nome de Jesus, você não vai não, aquele ônibus cheio de gaviãozinho lá, não vai, e ela foi chorar para lá, e eu todo cheio de razão, no meu momento de oração, fui orar, aleluia, Jesus, o senhor está vendo como eu estou cuidando bem do que o senhor me deu? Gente, o Espírito Santo sussurrou meu coração, falou assim, a tua filha merece que você confie nela. Nunca te desobedeceu, nunca alterou a voz com você. Ela merece confiança e você não tem dado confiança para ela. Gente, eu levei um susto tão grande que eu pensei que era o capeta falando comigo. E aí depois que eu me levantei lá da oração, falei, minha filha, vem aqui. Deus falou que eu posso confiar em você, então eu confio em você. Pode ir para a sua excursão, sei lá o que era lá. Gente, mas doeu tanto o meu coração que parecia que minha filha ia morrer, entendeu? Mas foi bom para mim, porque me libertou. Trouxe libertação para a minha vida, amém? Eu espero que Deus esteja falando com alguém aqui nesta noite. Pastor, e se meu filho ou minha filha errar comigo? Corrija, ensine o certo, perdoe e dê uma nova oportunidade, amém? Tem pai que diz que perdoa, mas sempre está lá, ó, jogando na cara, porque não perdoa. Tem mãe que diz que perdoa, mas sempre está jogando na cara. Aquela vez você fez isso, né? Olha lá. Diz que Samuel crescia perante o Senhor. Devemos crescer diante do Senhor. E ao fazermos isso, quando começamos a cavar intimidade com Deus, vida em Deus e revelações de Deus, nós começamos a crescer perante o Senhor, amados. Nós precisamos fazer isso, cavar mais fundo. Muito cristão, ele ora 5 minutos, sabe? É uma reza na verdade. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela minha vida, pela minha família, pelo almoço, pela janta, pela noite que eu tenho, pela cama para dormir. Amém. Isso não é oração, querido. Oração é um diálogo com Deus, amém? Quando você começa a cavar fundo com Deus, você desce, para que você cresça na presença de Deus. E às vezes é um erro a gente dizer assim, Senhor, que tu cresças e eu diminua. Eu vejo muito cristão dizendo isso. Isso é um erro nosso. Deus não quer que você diminua. Por que está lá em João 3,30, pastor? Porque João Batista estava acabando a missão dele, e aí Jesus passa. Alguns discípulos de João vão atrás de Jesus, e alguém diz, mestre, João, estão indo tudo atrás de Jesus. E aí João disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua, o meu tempo está acabando. Mas o seu tempo não está acabando, talvez está começando, amém? Então, é necessário que Jesus cresça na tua vida, mas é necessário que você cresça também para glorificar o nome dele. A gente pensa que é espiritual, né? Que ele cresça, mas que eu diminua. Deus me livre, diminuir mais? Não, né? Nós vemos Deus usando uma criança, amados. Uma criança, 8, 9 anos. Deus quer usar você, Deus quer usar pessoas, Deus quer usar o teu filho, a tua filha, Deus quer usar os meus filhos, amém? Deus quer usar os teus netos. Você pode dizer amém, pelo amor de Deus. Na minha antiga igreja, lá em Paraná, eu fiquei 12 anos lá na igreja. Tinha uma criança, um fortinho, não vou chamar gordinho não, porque é chato, né? Ele era baixinho, fortinho, devia ter uns 8 anos. E ele ia para a igreja com algumas pessoas da igreja que era lá vizinho dele. E ele falava, tio, ô tia, a senhora me leva, vamos embora. E ele começou a ir para a igreja, só criança. E ele, um dia falou assim, ô pastor, o senhor me dá um pouquinho daquele óleo do senhor ungido, pastor? Dou, meu filho. Aí deu um vidrinho, e ele levou para casa. E o pastor falou assim, mas o que você vai fazer com esse óleo, meu querido? Pastor, meu pai bebe todas. Final de semana, a geladeira está cheia de latinha de cerveja. Quando ele não estiver em casa, eu vou lá e vou ungir as latinhas tudinho e falar, Jesus, salva o meu pai, Jesus. Amém, meu filho, né? E ele ia, o pai dele ia trabalhar, ele lá e ungia as latinhas tudinho. Senhor Jesus, quando meu pai beber essa cerveja, que ele passe mal, né? E ungir e consagrava a Deus. Gente, 2 meses o pai se converteu com a mãe. Amém? Deus é poderoso. Deus usa qualquer pessoa que se disponha a ser um vaso de Deus. Uma outra criança em Paraná, na mesma igreja, era filha do doutor Dejaí Prieto. Acho que era Petros o nome do menino. Criança pequenininha, 3, 4 anos. Um dia está a pastora Gil lá, antes do culto, com as 2 mãos assim sentadas, né? E ele chegou, ô tiazinho, o que a senhora tem? Ela, meu amor, a tia está com tanta dor de cabeça que parece que vai explodir a cabeça da tia. Ele botou a mãozinha, em nome de Jesus, vai embora da tia agora. E virou as costas e foi brincar com as outras crianças e a dor. Gente do céu, isso é tremendo. Amém? Você que tem filho, você pode dizer amém, pelo amor de Deus. Você fez filho para o Senhor, não foi para a perdição.
diz que ele repreendia os filhos bandidos, amados. Repreensão de velho, da boca frouxa. Meus filhos, vocês estão errando. Deus vai pegar vocês. E quando Deus fala com Samuel, Deus diz, eu vou acabar com Eli e com a casa dele, com a família dele. Não quero mais ele no meu altar. Querido, repreenda os teus filhos. Pode ter 10, 12, 15, 20, 30 anos. Se estiver errado, repreenda em nome de Jesus. Uns pais frouxos, umas mães frouxas, que têm medo dos filhos. Ah, pastor, tem medo do meu filho? Pois é, então não devia ter colocado aquela criatura no mundo, não. Filho precisa respeitar pai e mãe, querido. Ah, pastor, está casado, mas está fazendo porcaria, vai lá e fala com teu filho. Está casado, mas está fazendo abobrinha, vai lá e fala com a tua filha. Você é pai, sim ou não? Você não pode se meter na vida do casal, mas você é pai, e se preciso for, você fala a verdade. Vivemos num mundo de pessoas covardes, querido. Pastor, não vou conversar com a minha filha, não vai que ela fique traumatizada, né? Depois tem que levar para o psicólogo. Jesus é psicólogo também, querido, amém? Fala a verdade. Esse mundo está podre porque ninguém ousa falar mais nada, só mentira. E muitos pastores também, comprometidos com política, mas com um monte de trem, não pode falar, porque está na mão dos outros, vai falar como? Um pastor de Pernambuco, lá de Recife, ele postou no Facebook que ele estava na polícia, aonde? Polícia, acho que, estava na polícia. E ele falou, irmãos, vocês olhem por mim, que está eu e meu filho aqui, porque um casal homoafetivo fez uma queixa de nós, que nós estamos aqui para prestar esclarecimento. E qual que era? Pediram para casar na igreja, uma igreja presbiteriana, gente, é uma igreja séria. E ele falou, não, nosso estatuto aqui, a gente não pode fazer casamento. Levaram o pastor na justiça. E ele teve que responder. O meu questionamento não é por que levaram, é porque que eles entenderam que podia ser feito na igreja. Será que o pastor não prega a verdade, não? Qual que é o doido que vai me chamar para mexer com política? Você sabe que eu tenho, o que eu digo aqui há 5, 6 anos? Ninguém. Será que esse casal homoafetivo nunca ouviu na igreja que Deus não aprova? Pastor, isso é homofobia? Não, isso é posicionamento. Não tem nada a ver com a vida dos outros, amados. A pessoa faz com a vida dele o que ele quiser, ele que vai prestar conta diante de Deus. Mas posicionamento você tem que ter, sim ou não? E como que esse pessoal pensou que podia casar na igreja do pastor? Talvez porque nunca foi dito. Talvez era um casal que dizimava 10 mil reais por mês. Como é que fala não? Pastores presos na mão de dizimistas altos, queridos. O filho do juiz, né, mas não pode falar. Porque é o juiz que é o membro da igreja. O juiz, imagina, posso falar não. Querido, se você é de Deus, decida botar a cara a tapa, amém? Se tiver que ser preso, eu vou, mas você vai também, porque você não vai negar Jesus, e nem a palavra que você crê nela. Amém? Nós vivemos num mundo de cristão tudo amarelo. Fala, não, meu Deus do céu, vai que dá processo. Esse ambiente aqui, mas é guardado pela Constituição. O artigo 5º diz que nem o Bolsonaro pode entrar aqui dentro, fazendo o que ele quer. Amém? Então decida ser de Deus, de fato e de verdade. Ele não repreendeu os filhos, repreenda o teu filho. Pastor, tem 17, não tem problema. Está grandão, faz ele ajoelhar diante de você para ficar da sua altura. Diz, meu filho, o pai não aprova, você está errado, você está plantando, você vai colher, porque isso não é certo. E se quiser fazer, é problema dele, você falou, amém? Ontem eu falei dos acordos lá no casamento. E tem gente que não entende o que eu falo, porque não presta atenção. Porque eu acho que eu falo de uma forma bem simples, que dá para qualquer pessoa entender. Eu falei que eu e minha esposa, um acordo que nós fizemos para casar, que nós nunca ficaríamos do lado dos nossos filhos. Nós temos 3 filhos. Quando eu casei, eu tinha uma filha ficando mocinha, e tinha a Camila, essa moça aqui, com 22 anos hoje, faz assim, só assim, criança ainda, aquela coisinha chata, que eu comprava só com bombom, né? Queria dar uns beijos na mãe dela, dava um caixinha de bombom, ela sumia, eu ia beijar a mãe dela. E aí, nós combinamos, nós nunca vamos ficar do lado dos nossos filhos, vamos ficar do lado um do outro. E quando eu digo isso, não é que se a pessoa tiver um padrasto que é carrasco, uma mãe, uma madrasta que seja ruim, não, gente. Eu estou falando que se você não tomar cuidado, os teus filhos te manipulam, enteado te manipula, sabe? E você briga com seu marido, com a sua esposa, o tempo inteiro, porque criança faz isso, sim ou não? E quando a minha esposa brigava com a minha filha, eu ficava quietinho. Quando eu brigava com a Camila, ela ficava quietinha também. Qualquer coisa que excedeu, a gente conversava lá na intimidade depois. Olha, talvez aquilo foi em excesso e tal. Nunca ficamos do lado dos nossos filhos. Ficamos do lado um do outro. Porque quando eu ficar velhinho, mais do que eu sou, quem que vai estar comigo? A minha loira. A minha filha casou, tem 2 filhos, está lá para Cabixi. Essa aqui está fazendo faculdade. Daqui uns dias casa também. Amém. Vou ver se eu arrumo um noivo para ela. E o meu filho com 9 anos vai crescer e vai se casar e vai embora. E vai ficar só os 2 velhinhos aqui, amados. Amém? Tem muita gente solteira hoje porque ficou brigando por causa de filho. E eu não brigo por causa de filho.
O meu filho, às vezes, né, comigo não, mas com a mãe dele, de vez em quando ele dá uma encrespada lá. Eu chamo ele para conversar e falo, rapaz, antes de conhecer você, eu conheci tua mãe. Se tiver que escolher entre você e ela, você vai entrar no pau, viu? E eu faço ele lá pedir perdão para a mãe dele. Comigo não faz, não. Falei, você quer ter problema comigo? Não, papai, não quero não. Eu não quero que o meu filho tenha medo de mim, mas ele tem que saber, amado, que tem que ter regra, amém? Seu filho sabe que tem que ter regra, a tua filha. Quando ele está maltratando a tua esposa, você briga com ele, faz ele ir lá consertar. Quando ele não respeita o pai, você, mãe, você briga com o teu filho. Não, pastor, então, por isso que as coisas estão do jeito que estão. Ele repreendia só de olhar os filhos. E Deus desprezou aquele homem, amados. Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Lucas 2,52 diz que Jesus também crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que nossos filhos cresçam na presença de Deus, amado. Muitos de nós queremos que nossos filhos sejam empresários, jogador de futebol, médico. Pode ser tudo isso, mas em primeiro lugar, pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus. Cresçamos diante do Senhor em estatura. Para quando nós formos, que nós precisamos aprender a lutar e conquistar. Precisamos ensinar os nossos filhos a lutar e ter conquistas fora do público. Muitos pais querem ter filhos para o público. Por isso tem tanto filho novinho aí nas redes sociais. Né? Nós devemos ensinar os nossos filhos a guerrear no particular. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus diz, quando for orar, entra no teu quarto. Ora em secreto. E o Deus que vem em secreto vai te recompensar em público. Davi, antes de jogar aquele gigantão por terra, ele já tinha matado o urso e o leão, que ninguém viu as lutas dele, mas Deus viu. Ele estava sendo capacitado a vencer gigante. Amém? Quando tivermos a estatura com Deus e o favor diante dos homens, quando nós tivermos estatura com Deus, o favor diante dos homens vai aparecer, amados. Um bispo negro americano, T.D. Jakes, diz assim, a salvação é de graça e pela graça, mas a unção tem um preço. O que é unção, pastor? A habilidade que Deus te dá para fazer certa coisa, determinada coisa. Você crê em Jesus, você é salvo. Mas se você quer ser o instrumento dele, tem preço a ser pago, querido. Muitas vezes com oração, com jejum, com renúncia, com perdão. Vamos ensinar isso para os nossos filhos. Teu filho quer um computador, quer sei lá o quê, fala, filho, ora a Deus primeiro. Você tem o dinheiro, você, pai e mãe, está guardado lá. Mas ensina o seu filho a orar a Deus. Porque o dia que você não estiver aqui mais, estiver morrido, partido para o céu, ele vai saber que tem um pai no céu que não desampara ele. Nós não somos deuses dos nossos filhos, querido. Nós vamos morrer um dia e nossos filhos vão permanecer aqui, os nossos netos. Você precisa ensinar para eles. O dia que o pai e a mãe não estiver aqui, você continua tendo o pai que vai estar no céu para responder aquilo que você pede. Mas eles precisam aprender isso. E aqui diz que Deus fala com Samuel. No capítulo 3 diz que Deus fala com Samuel. Diz que eram tempos de palavra e visões muito raras. Era muito difícil Deus falar com alguém naquele tempo. De certo modo, a palavra de Deus e as visões de Deus continuam raras hoje. A genuína palavra e as genuínas revelações de Deus continuam sendo raras hoje. Com o advento da internet, das redes sociais, todo mundo fala de Deus hoje. Vocês viram? Até noiado fala de Jesus é bom, pregando. Lá no Rio, traficante prega com rifle lá, um AK não sei o que lá aqui, ó, um FAO aqui, e pregando a palavra de Deus. Todo mundo prega hoje nas redes sociais. E todo mundo engolindo também o que é lançado ali. Então hoje, para você ter uma genuína palavra de Deus, ou revelação de Deus, você precisa de discernimento espiritual. Que espírito que está falando aquela pessoa? Amém? Teve um congresso de uns pastores em Ji-Paraná. Eu não fui. Eu fui orar a Deus e Ele falou, não vai. Você não vai comprar a visão de ninguém. Eu dei uma visão para você caminhar. Amém? Hoje tem um tal de uma cobertura espiritual que não tem o menor respaldo bíblico. O dia que me provarem, eu vou ter cobertura espiritual. Tem aconselhamento, mentoreamento, tem um monte de coisa, menos isso. E aí o que é? Um pastor chega e fala, eu quero te dar cobertura. Aí você fica sendo escravo daquele pastor, servo dele, dizimista na conta dele. Certo? E Deus falou para mim, eu te dei uma visão. Não é para você pegar a visão dos outros, não. Querido, você tem uma marquinha na mão aí, ó, nos dedos, que ninguém mais tem no mundo, nem os gêmeos têm. Sim ou não?
Você foi feito único e única diante de Deus. Aquilo que Ele tem para fazer através de tua vida é só através de você, amém? Você só tem que querer ouvir o que Deus quer fazer através da tua vida. E aí eu não fui nesse congresso de pastores. Pastor, é ruim congresso? Não. Tem congresso, você vai ser abençoado. Pessoas de Deus pregando, ministrando. Pessoas que têm muito mais experiência com Deus do que eu ou você. É bênção. Nesse caso, eu não senti paz para ir. Então não pegue a visão de ninguém não, mas amém? Se você tem convicção daquilo que Deus tem para você, persevera, que vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Amém? Talvez a escassez da palavra naquele tempo era por causa dos pecados de Eli e de seus filhos. Eles estavam em pecado. 1 Samuel 28:6 diz que um rei, Saul, em pecado, ele invocou a Deus, ele consultou a Deus através de sonhos de Urim, que eram objetos que se lançavam para saber qual que era a mensagem, e consultou os profetas, e Deus não falou com ele por nenhum meio. Mas Deus fala quando Ele quer, da forma como Ele quer, amém? Tem profeta que todo dia Deus está falando um monte de coisa, você fique atento com isso, porque Deus Ele fala o dia que Ele quer, e o dia que Ele não quer, Ele não fala, sim ou não? Tem dia que Deus batiza com o Espírito Santo, tem dia que Deus usa o irmão, a irmã para poder curar, libertar, e tem dia que Deus não faz nada, é Deus, amém? O pastor está em pecado, o obreiro não, é Deus, gente. Eu vou contar até 3, o Espírito Santo vai dar uma lapada, sabe? Rapaz do céu, agora eu que mando no Espírito Santo de Deus. Contar até 3 e o Senhor tem que dar uma lapada, tá, Jesus? Gente, eu não sei em que tempo que nós estamos. E Saul estava em pecado, ele invocou a Deus de todos os meios, e Deus não respondeu nada para ele. Isaías 59:1 e 2 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem o seu ouvido agravado para não escutar. Mas os vossos pecados fazem separação de vós e o vosso Deus para que não vos ouça. O pecado ele cria uma barreira entre a pessoa e Deus não escuta a pessoa. O que eu faço, pastor? Eu me arrependo, peço perdão, e o meu Wi-Fi é reconectado outra vez com Deus, amém? Vivemos em tempos que muitos falam da palavra de Deus, e muitas dessas pessoas não dá para saber se são ou não de Deus. Como que eu faço para saber, pastor, se essa pessoa que fala de Deus é de Deus? Mateus 7:16, pelos frutos conhecereis, amém? Pelo fruto da pessoa, do profeta, do pregador, do pastor, você sabe se ele é de Deus ou não. Mas muitas pessoas não querem olhar o fruto, e aí acabam engolindo coisa ruim. Nesse mesmo tempo, a maioria do povo de Deus não tem intimidade. Hoje em dia, o povo de Deus, que se diz de Deus, não tem intimidade. Não ouve a voz de Deus e não sabe discernir a sua voz. Muitos cristãos que estão dentro da igreja evangélica, a maioria deles não sabe discernir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus. E por esse fato de não ouvir a Deus, muitos buscam alguém que fale da parte de Deus. Já que eu não escuto o que Deus quer falar, eu vou buscar alguém que Deus usa. E isso aí é um problema que muita gente se arrebenta. Eu estava lembrando hoje lá em casa, o meu antigo pastor contava que ele era missionário lá entre a Amazonas e a Colômbia, entre os índios e Yanomamis, e ele ia para o Rio de Janeiro a cada 2 anos. E dizer que na igreja do Rio de Janeiro tinha um homem de Deus, um casal de Deus. Ele era empresário. E o homem era um homem muito próximo, um patrão muito bom e um irmão de excelência. E muitos membros da igreja trabalhavam na empresa desse irmão. E o homem ia de vento em popa. A família abençoada, a esposa linda, maravilhosa, né? Que quando o cara está ganhando dinheiro, a mulher fica linda, né? É salão daqui, a unha dali, né? Ainda bem que nós homens é só passar o serrote aqui, a unha está pronta, né? E aí, a família, assim, aquele exemplo de família. Poxa, esse irmão é uma benção, Deus colocou ele aqui, né? E o pastor, quando saiu para fazer missão, deixou esse homem na igreja, esse homem abençoado. E quando voltou, o homem estava pobre, miserável, morando de favor na favela. E o pastor não entendeu nada, falou, meu irmão, o que aconteceu? E o irmão foi contar. Pastor, um dia no culto, eu estava no culto com a minha esposa, e veio uma profeta e disse, filho meu, vem aqui que eu tenho uma palavra para você. E ele foi com a esposa. Ajoelhe-se aqui que que Deus quer falar com você. Gente, eu não me ajoelho diante de ninguém não. Não deixo ninguém botar a mão na cabeça não. Eu tenho que conhecer a pessoa. E disse, eis que assim diz o Senhor. Vou tomar tudo o que vocês têm. Vocês vão passar por uma prova muito grande, mas depois que vocês aprenderem algo, eu vou restituir tudo de volta para vocês. E aqueles 2 irmãos chorando, sim Senhor. Sim, cumpre a tua palavra em nossa vida. Não foi o Senhor que falou não, mas foi o diabo usando a boca daquela profeta. Perderam tudo. E o pastor, quando foi visitá-los na favela, falou, meu irmão, você é louco, você não fez isso? Não fiz, pastor.
Você ouviu Satanás, você deu um cheque em branco para Satanás destruir a tua vida e a tua família, e orou com eles, pedindo perdão a Deus, manifestou o demônio no homem, e no irmão, e dali para frente, a vida dos irmãos começaram a voltar a progredir, com muita luta, porque depois que você perde, você ter de volta, é difícil. Voltou a crescer de novo na vida. Toma cuidado. Pastor, Deus usa, Deus tem homens e mulheres que Ele pode contar. Profetas de Deus, existe, mas Deus não fala na boca de qualquer sapo. Aí não, querido. Amém? Deus não fala na boca de qualquer pessoa, não. Os profetas de hoje só falam o que a pessoa quer escutar. Mas diz, para de trair sua mulher, o vagabundo. O cara, opa, foi Satanás. Para de conversar com o seu ex-namorado na rede social aí, você é mulher casada. Nem foi o diabo que falou comigo. Meu Deus não fala assim dessa forma. As pessoas só querem ouvir coisas que agradam. O profeta na antiga aliança era para confrontar pecado. Amém? O profeta hoje, amado, ele existe um ministério para confirmar aquilo que Deus já falou com você, ou aquilo que Deus colocou no seu coração. Nunca para dirigir a sua vida. Vende tudo que tens, Edel. Se vai para o Rio Branco, que Deus vai te abençoar lá. Mentira. Deus não faz isso, amém? Primeiro Deus vai falar com Edel, com a esposa, porque é a esposa dele. Havendo concordância, tendo paz, aí pode ser que Deus use alguém. Sim ou não? Então tá bom, vocês estão entendendo. Vamos tomar cuidado, mas com profecias e com profetadas. Toma cuidado com isso. É tão difícil você orar por pessoas que foram enganadas, né? Pastor, como que Deus permitiu isso? Pois é, vamos ser atentos. Samuel com 12 anos, Deus fala com Samuel com 12 anos de idade, amado. Uma criança de 12 anos. Deus falou com ela. 1 Samuel 3,20, todo Israel desde Dan até Berseba conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Com 21 anos, Samuel se tornou o profeta de fato da nação de Israel. O primeiro profeta a ter um ministério, a ter um cargo de profeta foi Samuel. Tinha outros profetas, mas igual Samuel, foi a partir desse Samuel. Profeta, juiz, legislador, homem que ungia reis e homem que até matava rei. Tal do Amaleque, rei. Amaleque não. Como que é o nome do rei lá de Amaleque? Tinha um rei de Amaleque, que eu não estou lembrando o nome, e ele matou, despedaçou com as próprias mãos. Eram os profetas de antes, era assim. Agag, o nome do rei. Então, todo Israel, desde de um canto a outro, do Aipoque ao Chuí, ficou sabendo que aquele homem era um profeta do Senhor. 21 anos, 15 anos pelo menos, para que a nação reconhecesse Deus na vida daquele homem, mesmo ele sendo de Deus, amém? Não vai engambelando com qualquer coisa, não. Fica tranquilo, tem discernimento espiritual. A minha preocupação é com pessoas que se dizem de Deus, sendo pastoreadas por pessoas lá, YouTube afora. Sabe? Isso não é servir a Deus. Servir a Deus é aqui, ó. Você está aqui dentro da igreja, amém? Não tem idade para servir a Deus. Deus usa qualquer pessoa. Esse jovem, Samuel, crescia perante o Senhor. É preciso continuar crescendo, amado. Tem muito cristão que ele estacionou na fé. Ele aprendeu 10 versículos no mês que se converteu, ele só sabe os 10 até hoje. É preciso continuar crescendo. A estatura espiritual virá e o favor de Deus também, e haverá reconhecimento por parte dos homens, quando você tiver estatura espiritual. Eu busco em Deus, no secreto, e quando eu tenho, aí Deus faz com que eu ache graça diante dos outros, para que as pessoas vejam o que Ele está fazendo através da minha vida, amém? Você nunca vai ver alguém usado por Deus, uma pessoa que não tem vida particular com Deus. As pessoas querem cantar, querem tocar, né? Para se apresentar para os outros. Eu digo sempre nessa igreja, que se colocasse uma cortina enorme aqui, ó, fora, para pregar atrás da cortina, para cantar atrás da cortina, provavelmente ninguém ia querer cantar nem pregar, porque as pessoas querem público. Um ciclo sacerdotal chega ao fim por causa do pecado e da falta de correção, e começa um tempo profético em que Deus usa pessoas com coração de criança. Samuel foi devolvido a Deus. Devolva a tua vida a Deus, entregue teu coração para Jesus, amém? A túnica, a roupa de Samuel e tudo mais que você vier a precisar, enquanto estiver crescendo diante dele, ele vai te acrescentar ano após ano. Mateus capítulo 6, versículo 33, que todo mundo sabe de qual: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. É preciso continuar crescendo, querido. Será que esse ano você está maior na tua vida espiritual do que você estava o ano passado? Mas deve ser terrível o cara ter uma esposa que não quer crescer espiritualmente. Deve ser ridículo uma mulher crente que tem um marido que não cresce espiritualmente. Deve ser difícil essas coisas. Deve ser complicado.
Para uma pessoa de Deus, é claro, né? Decida crescer, amém? Decida ter intimidade com esse Deus, revelação desse Deus na tua vida. Deus usou Samuel, Deus usa a minha vida e usa a tua vida, é só você dispor o coração. Você crê nisso mesmo? Você crê que você gerou filhos para o Senhor? Que o teu filho não vai ser bandido, não vai ser drogado, a tua filha não vai ser uma doida, vai ser uma pessoa santa e separada para Deus. Você crê nisso? Pastor, tem um filho que está dando trabalho, adolescente, tenha paciência, isso é uma fase. É uma fase. Adolescência vem do grego, do latim, adolecer. E uma das coisas que quer dizer é enfermidade, doença. Os antigos diziam que quando uma pessoa entrava na adolescência, ficava doente, porque muda a criança. Fica estressado, nervoso, os hormônios estão crescendo, os ossos crescendo, tudo modificando, o bichinho fica estressado, nervoso, você não precisa espancar ele. Só bota a mão na cabeça dele e diga uma palavra mágica: capeta, sai no nome de Jesus. E continua amando, conversando, amém? Querido, se você não alinhou uma criança a ter 7 anos de idade, não vai ser com pau depois de 15, 16 que você vai conseguir. Amém? É oração e com diálogo, sim ou não? Então, para você que tem filho, chefinho, Sérgio, e mais outros que tem filho aqui ficando rapazinho e mocinha, isso é apenas uma fase, amém? 3, 4 anos, se você tiver paciência para aguentar, começa a voltar ao normal de novo, amém? É porque nós esquecemos o trabalho que nós demos para os nossos pais. Você esqueceu, né? Mas a velhinha não esqueceu, não. Conversa com ela para você ver. Com a mãe no lado, né? Ô dona, como que o Claudemir era quando tinha 13, 14 anos? Meu filho do céu. Que ele é um quase desse, né? A mãe do Nelson, a mãe do Zaqueu, se estivesse aqui entre nós. Gente, nós demos muito trabalho. E agora nós queremos filhos perfeitos, né? Não imagina? Meu filho tem que ser, mas a maçã não cai longe do pé. Sim ou não? Então tenha paciência com seus filhos. Passou de 7 anos, é com conversa, com oração e com conselho. Amém? Isso não vai fazer você ser menor, não. Muito pelo contrário, talvez você vai ter mais frutos do que quando o negócio era igual antigamente, que era pau para lamber sabão e pau para saber que sabão não se lambe. Querido, vamos ter sabedoria com os nossos filhos. Aquela mãe, ela criou o filho até 6 anos no peito, né? Hoje tem mulher, não vou ter filho não, porque o meu seio vai ficar tudo chulambento lá. As mulheres nojentas, né? Eu sei que não tem nenhum aqui, tá, gente? É tudo lá fora. As mulheres nojentas, não tem? O meu seio vai cair, vai lá no umbigo, pastor. Meu trem já está no umbigo, não é um menino que vai fazer isso. A minha sogra, gente, a velhinha tem 90 anos. 90, né? Não é, pastora? E a velha tem para parecer uma mocinha de 18. Então, é genética, gente. O trem cai. Se não cai, não cai. Amém? Ter filho não, vai que acaba. Não, já está acabado já o trem. Né? Não é criança não. Amém? Teu filho é bênção, tua filha é bênção. Nós só precisamos ter humildade para dizer: Deus, eu não sei criar filho, me ensina em nome de Jesus, querido. Eu não sei, eu estou aprendendo com meu filho ainda. Tive experiência com a minha filha, tive experiência com a Camila, e estou tendo experiência com o Fábio. Eu estou aprendendo, não sou melhor do que você não. Mas a Bíblia nos ensina a ser pai e mãe, amém? Ensina o teu filho meu a ser filho, a honrar pai e mãe, tudo isso está na palavra, amém? Você aceita isso para o teu coração? Que o teu filho é uma bênção, que a tua filha é uma bênção em nome de Jesus? Você pode ficar em pé, por gentileza? Se tiver um hino, nós vamos cantar. Viu? O teu filho é bênção, amém? A tua filha é bênção, Marcelo. Em nome de Jesus. O teu filho é bênção, Nelson. Os teus filhos são bênção, Deus, amém? Você pode dizer para alguém do seu lado: o teu filho é bênção, pelo amor de Deus. Samuel, os teus filhos são bênçãos, Samuel. Ari, os teus filhos são bênçãos. Diga para a pessoa: Sérgio, os teus filhos são bênçãos. Aleluia. Erga a tua mão para o Senhor. Aleluia, Jesus. Eu creio, Senhor. Minha casa será
Eu creio de todo o meu coração. Você crê, meu irmão? Você acredita, minha irmã? Profetas vão sair da tua casa. Tem Samuel para sair da tua casa, meu querido. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu creio nisso. Tem Samuel para sair da tua casa, minha irmã. Ô, meu irmão, tem profeta para sair da tua casa. Você gerou filhos para o altar, não foi para calamidade. Acredita nisso, pelo amor de Deus. Creia nisso. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Senhor. Decoba cheia, decoba assim. Yande koba she koma se ekoma koba se ekoma. Aleluia. Declara, declara. Aleluia. É a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Querido, nós vamos orar. Deus, coloca a tua mão no coração. Está mais bonito cantando vocês do que aqui, sabia? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Ora comigo, diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu decido devolver os meus filhos para o Senhor Deus. E os que o Senhor me der, eu entrego para o Senhor. Eu confio no Senhor. Meus filhos são do Senhor. A minha descendência será poderosa na terra. Meus filhos, netos, bisnetos possuirão a terra e servirão ao Senhor enquanto tiverem vida. No nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bendito seja teu nome, exaltado seja o meu Deus, bendito seja Cristo. Aleluia. Você pode dar um aplauso a Jesus de Nazaré? Glória a Deus. Você pode sentar, por gentileza, amados.